Um momento. Pronto. Então, pessoal, apenas como critério, estamos informando que esse vídeo está sendo gravado, essa aula está sendo gravada para posteriormente ser inserida lá no portal. Então, como eu disse a vocês, nós vamos discutir aqui especificamente uma revisão de aula. Então, não vou ficar discutindo muito detalhezinho, porque nós já falamos sobre as mesmas aulas, mas a gente vai verificar um conteúdo no geral, todo o conteúdo iniciado até agora. Então, eu espero que vocês, quando encontrar naquele conteúdo que vocês têm dúvidas, por favor, peça que eu pare e explique a sua dúvida, para esclarecer a sua dúvida. Combinado? Então, com base nessa informação, primeiramente eu quero que vocês relembrem uma coisa clara aqui, que o conceito de degradação do solo, está em cima das normativas da ABNT, ok? A NBR 10.703, que fala sobre a alteração adversa das características do solo em relação aos seus diversos usos possíveis, tanto os estabelecidos em planejamento como os potenciais. A própria ABNT, ela rege também a NBR 13.030, que é específica para mineração, ou seja, para aquelas áreas que são degradadas pelo uso de mineração. E já o próprio IBAMA também descreve algumas informações sobre degradação do solo. Devendo lembrar a vocês que boa parte do território terrestre do Brasil, ou seja, já está sendo degradado. E 39% da população da Ásia, por exemplo, 1 bilhão de pessoas, 1 bilhão, vive em áreas de tendência à desertificação. Então, você verifica o grau de problema que é essa relação de degradação do solo. Se vocês observarem aqui, estou apresentando para vocês novamente aquele mapa de distribuição das relações dos impactos de degradação em todo o planeta. Vocês observam que é natural o processo de degradação. Sendo natural, como um agrônomo, como profissional em agronomia, eu quero que você perceba que o processo da formação do solo, né, que envolve o material de origem, que envolve o clima, que envolve o relevo, que envolve os organismos e o tempo, né, vai degradar o solo, a rocha até que ela vire solo. Então isso é natural. E isso, pelo ciclo das rochas, também ela faz o inverso. Ou seja, ela transforma o solo em rocha. E essas informações são extremamente importantes para que vocês entendam que naturalmente vai ocorrer degradação. Agora, o que nós não podemos permitir é que haja o processo de aceleração da degradação do solo. E a aceleração da degradação do solo está nitidamente ligado a quem? A atuação do ser humano. Então, o homem, a ação antrópica, ele acelera a degradação. E boa parte das informações, eu quero que vocês entendam, né, vão caracterizar a importância do conhecimento sobre o processo de conservação do solo, pois 33% das terras do mundo já foram perdidas nos últimos 40 anos. 500 anos é o tempo que 2,5 centímetros cúbicos são formados de solo. São 100 vezes maior do que o solo. William, por favor, desligue aí para nós o seu fone de ouvido. É muito caro para manter. Rapariga. Não já disse nada dessa de rapariga? Vai comprar a última dica, viu? A maioria dos homens... Ok. William, uma outra coisa. Eu gostaria que você também desligasse a sua câmera. Lembrando você que essa aula vai estar sendo gravada e sendo posta depois no YouTube. Beleza? Voltando às informações ligadas à aula, pessoal.
Então, eu quero que vocês entendam que essas informações são extremamente importantes. Por quê? Porque o período de degradação, ou seja, a aceleração da degradação do solo, ela é muito intensa quando envolve a ação antrópica. E o processo de formação do solo é algo mais lento, baseia-se no que nós estamos falando em tempo geológico. Então, numa consideração, colocando isso numa balança, nós temos que entender que vai haver uma perca maior de solo do que reposição, do que a formação do solo. Aqui eu reapresento a vocês as características de formação do solo, degradação natural, que fala sobre o processo do intemperismo, né? Então, ou seja, o intemperismo favorece as características do solo. Então, quando a gente verifica que o intemperismo é algo natural, que vai favorecer a formação do solo, eu quero que vocês compreendam nitidamente que este processo vai estar natural, estará acontecendo naturalmente. Ok, até aqui? Continuando esse raciocínio, nós temos que entender que também existe o processo ligado à biota do solo, a relação da qualidade do solo. Dentro de 1 centímetro cúbico de solo, nós temos bilhões de seres vivos ali alocados. E essa concentração de seres vivos favorecem o quê? Favorecem a qualidade do solo, porque quanto melhor a classificação desse solo em relação à biota, melhor é o potencial de produtividade do mesmo. Se você quer manter um solo produtivo, você precisa manter esse solo rico em biodiversidade, principalmente no que nós falamos da biota, dos micro-organismos. Tudo ok até aqui, pessoal? Me ouvindo bem? Garantindo aqui a aula para vocês? Lembrando que nós estamos fazendo apenas uma revisão geral do conteúdo. Então, o solo... Ok, vamos lá. O solo é um elemento natural, né? Essencial para a vida no planeta, sendo um componente fundamental do ecossistema e dos ciclos naturais. Eu quero que vocês entendam que, dentro dessas características, para nós, especificamente, é muito mais importante o solo agrícola. E este é raro. Os solos com potencial agrícola são solos que hoje está sendo uma relíquia e está virando praticamente uma competição mundial em relação à obtenção, aquisição desses solos para poder manter a alimentação mundial. A população mundial vem crescendo de forma tão absurda, que nós vemos que a necessidade de alimentos cada vez é mais intrínseca. E vocês percebem claramente que o momento que nós nos encontramos, que a dificuldade de se obter alimento, a não ser que você consiga se deslocar até os locais mais propícios, no nosso caso aqui na cidade são os mercados, e se o mercado não estiver abastecido, imagina como seria a crise neste momento. Seria ainda pior, porque ninguém fica sem comer. Então, o papel da precipitação na degradação do solo. Lembra da precipitação? As relações do impacto da chuva? Então, a água que cai do céu, ou seja, as gotículas de água da precipitação, ao atingir o solo, simulam um impacto de tal proporção que é equivalente à explosão de uma bomba atômica. E esta degrada o solo. Então, significa o quê? Significa que um solo que se encontra em um ambiente totalmente desprotegido está ainda mais suscetível a ser degradado. E essa proteção, pessoal, ela é nitidamente observada pelas suas características. Nós temos que lembrar que, depende do tipo do solo, ele ainda vira muito mais susceptível. Os solos mais arenosos são muito mais susceptíveis à erosão do que os solos argilosos. Porém, tudo isso ainda fica pior, essa relação, se nós verificarmos a relação do relevo.
Então, independente da característica ali dentro, se o solo tiver um relevo acentuado, ele ainda fica muito mais suscetível à erosão. Então, todas as características do ambiente têm que ser considerado para definir a questão da erodibilidade no mesmo. Lembrando que as características ligadas à textura, que são tamanhos de partículas, né? Ou seja, partículas de solo são aquelas que são menores de 2 milímetros. E de 2 milímetros até 0,05 milímetros, nós podemos chamar de areia. De 0,05 até 0,02 milímetros é chamado de silt. E de menor que 0,002 é chamado de argila. Se vocês perceberam, relembrando esse contexto, essas informações estão nitidamente ligadas apenas ao tamanho de partículas. Então, ela é extremamente importante para que você possa entender essas relações. E essas informações são tão importantes por quê? Porque tanto a argila quanto o silt apresentam variações no solo. Por exemplo, os solos arenosos tendem a lixiviar com mais facilidade, infiltrar com mais facilidade a água. Já os solos mais argilosos tendem a reter a água com mais facilidade. Então, nessas condições, dependendo de onde se encontrar no ambiente, podemos descrever as seguintes situações. Solos arenosos, com maior teor de areia, em região que chove muito, eles são favoráveis porque não há acúmulo de água. Mas em região que chove pouco, eles já são desfavoráveis, porque ele não retém água. Então, você vai causar aí um déficit hídrico nas plantas. Isso, em contraponto, os solos argilosos tendem a reter mais água. Então, em regiões que chove muito, ele vai encharcar mais rapidamente. Encharcando, acumulando água na superfície, podendo causar inundações. Já em ambiente que chove menos, ele tende a reter água por um longo período de tempo, ou seja, por mais tempo que os solos arenosos. Aqui, vocês observam que existe uma caracterização que eu acabei de falar para vocês, que é a capacidade do solo ser encharcado, né? E olha aqui, esse encharcamento eu mantenho água por um longo período de tempo. Dependendo do tempo que essa água ficar ali, ela vai prejudicar também a cultura. O que acelera a degradação do solo? Né? Uma das coisas que de maior importância dentro da característica de aceleração é o desmatamento. Ou seja, o desmatamento feito de forma inadequada, inapropriada, sem as devidas precauções ali dadas. Nós temos que tomar o máximo de cuidado com essa relação. E, pessoal, nós temos que tomar cuidado, principalmente porque nós somos técnicos, nós somos responsáveis. Então, nós somos as pessoas que vão ser judicialmente atacadas se for encontrado a relação de desmatamento ilegal. Então, para que ocorra um desmatamento, é necessário, primeiramente, montar um projeto e encaminhar esse projeto para a SEMA, para a Secretaria do Meio Ambiente, ou seja, o órgão responsável do nosso estado, para poder fazer a avaliação e verificar se é possível liberar ou não esse pedido de desmate. Agora, por que é importante fazer um projeto? Porque dentro do projeto de desmate, nós temos que entender que há necessidade de fazer um projeto de contenção, ou seja, de conservação do solo. Caso contrário, você vai deixar esse ambiente totalmente desprotegido e durante o período de precipitação, esse solo será somente suscetível à erosão. Vai perder boa parte do solo. E o solo é justamente o recurso natural mais importante para o produtor rural. E se você perde esse solo, o que vai acontecer? Você perde potencial de produção. E qual é a ideia do produtor rural? O produtor rural procura você como agrônomo para aumentar a produtividade ou para manter uma produtividade adequada para a sua área e o mesmo não perca dinheiro. Outro fator extremamente importante aqui a ser considerado são as queimadas. Não confunda queimada com incêndio. São termos totalmente que falam da mesma situação, mas em condições diferentes. Por quê? Queimada é o ato do homem executar, ou seja, inserir o fogo no determinado local, após, e somente após, o quê? Após o mesmo ter
a autorização do órgão competente. E para essa autorização é necessário o quê? É necessário que se peça, apresente todas as atividades que serão executadas para conter o fogo. Por quê? Você não pode simplesmente botar fogo. Você tem que controlar o fogo, tem que fazer acero, tem que fazer o contrafogo, tem que fazer toda uma técnica para poder queimar apenas aquele local. Lembrando que você só vai poder fazê-lo se devidamente autorizado. Caso você faça sem autorização, isso transforma-se em incêndio. Incêndio é criminoso. E crime ambiental é inafiançável. Então, eu quero que vocês entendam que vocês, ao caso de autorizarem, buscarem aí, juntamente ao órgão competente, a solicitação da queimada, é necessário tomar o máximo possível de cuidado para que o mesmo não vire incêndio. E outra coisa, olá? E outra coisa, nós temos que entender que o incêndio, o fogo, ele elimina toda a cobertura vegetal ali em cima. Não elimina só isso, ele não só limpa a área, ele também elimina boa parte da biota do solo. Porque eu tenho que entender que a biota do solo está concentrada ali numa camada de 0 a 10 centímetros. E essa camada é altamente susceptível à queimada. E lembrando que a temperatura naquele local pode subir muito alto, a mais de 700 graus Celsius. Então ele vai eliminar boa parte. E o pior ainda é que também elimina boa parte dos elementos químicos essenciais para as plantas. Ou seja, ele acaba empobrecendo ainda mais o solo. Por quê? Porque ele vai volatilizar boa parte desses elementos. E nós precisamos entender que hoje em dia é necessária essa compreensão para quê? Para que nós possamos trabalhar com a mente aberta. Por quê? Porque é necessário aumentar a produtividade agrícola. Pessoal, observe bem, aumentar a produtividade. Aumentar a produtividade é dentro de uma mesma área. Por exemplo, o Mato Grosso, quando se inseriu lá na década de 70, ao se entrar com soja, produzia-se em torno de 30 sacas por hectare. Hoje, nós aumentamos a produtividade da mesma área, ou seja, aquele mesmo hectare que produzia 30, já produz aí pelo menos em torno de 55, 60 sacas. E existe um potencial ainda maior para poder produzir ainda cada vez mais. Então, é viável, primeiro, buscar o aumento de produtividade na área, para depois, sim, verificar se existe a necessidade de abrir mais áreas. Então, não adianta ficar abrindo área. Então, é necessário, primeiro, executar o que nós temos. E recuperar também as áreas que já estão degradadas. Pelo menos aquelas que são possíveis serem recuperadas. Dentro do Brasil, né, o cenário brasileiro apresenta uma grande área, ou seja, um cinturão verde extremamente importante para a produção de alimentos. E não só alimentos, como plumas, para vestuário, em relação a vários setores do agronegócio. Vamos lá, continuando aqui, a degradação do solo e o uso das áreas inadequadas. Nós temos que lembrar que a degradação do solo, gente, ela passa por fatores extremamente importantes de ser conhecidos, né? Ou seja, de acordo com a Sociedade Nacional da Agricultura, você tem uma ideia do grau da importância de entender isso, e já em 2015 houve-se a preocupação de discutir sobre degradação do solo no mundo. E o que causa erosão? Né? O que é os fatores que causam erosão? A degradação. Primeiro, a erosão. Uma vez que você deixa a área descoberta, você deixa a área susceptível a ações climáticas, e ainda, dependendo das suas características desse solo, baseado no relevo e nas suas estruturas, você vai ter uma perca muito considerável do solo. Nós lembramos que podemos perder tanto quimicamente, com a água lixiviando, percolando os elementos químicos, ou seja, isso é uma erosão na vertical, quanto
fisicamente como é na horizontal, ou seja, o arrasto dos materiais dos sedimentos da parte superior para a parte mais baixa. E isso vai degradando, formando ali formando ali erosão em laminar, acentuando-se, virando em sulco e posteriormente podendo virar até vossoroca. Dentro desses procedimentos, boa parte desse solo vai assorear os rios. E assoreando os rios, eu vou ter um problema sério. Por quê? Porque eu vou aumentar a superfície de contato da radiação solar em cima da água e vai aumentar o processo de evapotranspiração. Então, a gente vai acabar aumentando a quantidade de água na atmosfera e menos água ali nos rios. Consequentemente, você vai ter o quê? Um problema seríssimo, principalmente na qualidade de água. Aqui são algumas características conceituais sobre erosão. E aqui vamos falar um pouquinho sobre salinização. É extremamente importante discutir sobre salinização, por quê? Porque alguns solos são altamente susceptíveis à salinização, ou seja, são solos com concentração de sais, principalmente aqueles que têm presença de sódio. Lembrando que o sódio é justamente o elemento químico mais móvel que nós encontramos no solo. Consequentemente, se a água entrar em contato com o mesmo, ele vai dissolver com muita facilidade e tendo a possibilidade de ser deslocado, tanto para cima quanto para baixo. Porém, em algumas regiões isso ainda é muito mais favorável, principalmente em regiões próximas à área marinha, né? Próximo ao mar. Só que, dependendo do manejo da sua área, se você usar fertilizantes com alta concentração de sal, você também tende a salinizar essas áreas. E consequentemente, você vai causar impactos relacionados a isso. Outra situação de degradação do solo é a própria compactação. Lembrando que a compactação do solo nada mais é do que o aumento da densidade do solo. Devido ao quê? Devido ao manejo inapropriado do maquinário agrícola. Passando tratores de grande porte em cima da área, de forma inapropriada, utilizando implementos agrícolas de forma inapropriada. Então, tudo isso gera aí um aumento da densidade que vai caracterizar para nós, na agronomia, que nós chamamos de compactação do solo, que vai ali criar uma camada que impede o desenvolvimento radicular das raízes. E, neste caso, vai favorecer o quê? O baixo desenvolvimento fenológico da parte aérea, o que vai refletir diretamente na baixa produtividade daquela cultura de interesse econômico. Outro fator importante a ser considerado é a contaminação química. Ou seja, se nós utilizarmos os defensivos agrícolas de forma inapropriada, os fertilizantes de forma inapropriada, qualquer produto em excesso vira veneno. Lembre-se, o que faz o veneno é a dose. Se você utilizar de forma inapropriada para cada tipo de solo, cada tipo de solo, você vai ter um efeito negativo e, consequentemente, boa parte desses materiais, desses elementos, vão acabar sendo percolados e levados juntamente ao lençol freático. Eu gostaria de relembrar vocês que na área rural, nós consumimos água da onde? Nós consumimos água do poço. E o poço é abastecido por onde? Pelo lençol freático. Então, aquele mesmo lençol freático que você pode estar ocasionando a contaminação, você pode estar gerando ainda mais problemas de saúde, até mesmo para toda a sua equipe e a comunidade que trabalha com você junto a essa propriedade rural. Aqui nós temos a relação dos lixões, né? Lembrando que lixão é crime. Hoje o correto são os aterros sanitários. E só que para montar o aterro sanitário é necessário montar uma estrutura bem definida e também autorizada pelo órgão responsável, no nosso caso também é a SEMA, Secretaria do Meio Ambiente. E o mesmo deve ser bem feito, por quê? Porque nós temos que lembrar que o lixo em si, o lixo doméstico, ele não é algo simplesmente orgânico, tem uma mistura de tudo ali dentro. Então, normalmente, você manda tudo da sua casa que você não usa para o lixo doméstico. E, neste caso, muitas vezes, vai materiais que acabam liberando o que nós chamamos de metais pesados, como
níquel, titânio, e assim vai. Então, se você vai verificar essas relações, você tem um problema seríssimo, porque você pode ainda causar ainda mais danos, tanto para o meio ambiente como para a saúde da maioria da população que vive no entorno desses locais. Aqui eu apresento a vocês algumas técnicas para poder fechar, isolar o solo, né? Então você precisa fazer contenção do solo para evitar o quê? Lembrando que o lixo, ele produz os orgânicos, né? Vai ser decomposto, vai produzir o que nós chamamos de churume. Esse churume, ele é um líquido que vai descer, vai percolar, e se você não fizer essa proteção, você vai ocasionar uma possibilidade desse material, do churume, entrar em contato com a água do lençol freático e causando aí impactos ambientais altamente perigosos para nós. Esse aqui eu vou pular. Opa. São as perguntas que nós fizemos na sala de aula. Isso não cabe a nós agora. Vamos falar, entrando aqui nas relações da desertificação. Vamos focar um pouquinho nessa informação. Lembrando que a desertificação, ou seja, os desertos, são comuns aqui no planeta Terra. Se você observar, nós temos grandes áreas bem distintas, que vão aparecer definindo-se como deserto. Então, nós temos lá o Saara, o deserto da Arábia, o deserto de Gobi, o grande deserto australiano, o deserto da Galária, o deserto da Namíbia, da Patagônia, da Atacama, o norte americano, tem grandes áreas lá que são desertos. Nós temos que entender que o deserto em si são áreas totalmente inóspitas para o desenvolvimento de plantas. Então, nem todas as espécies são adaptadas para essas áreas. Nós temos poucas espécies para essas áreas, e você observa que boa parte dessas áreas são inapropriadas, porque não tem nada. Aqui eu tenho algumas fotos que demonstram o deserto na África, e boa parte desses solos aqui, ó, são totalmente inapropriados. Olha a distância da vegetação praticamente. Ou seja, quanto mais pobre uma região, mais pobre o solo, mais distantes são as espécies vegetativas próximas da outra. Quanto mais férteis, quanto mais propício a região, mais próximos são essas plantas. A relação do processo de desertificação, né? A vegetação nativa sustentada retém a água, evitando a erosão. A desertificação começa com o desmatamento e a agropecuária predatória, ou seja, o processo intensivo, sem analisar as questões de conservação, você acelera a degradação. Então, uma vez que você desmatou a área, você deixa aquela área altamente susceptível aos processos de degradação. Sem a proteção e filtração, o solo começa a ser removido pela erosão, e posteriormente, em poucas décadas, o terreno fica arenoso, improdutivo e aparece na região. Então, ou seja, você cria ali um ambiente totalmente inóspito para a agricultura. E, infelizmente, já existem áreas no Brasil que apresentam essas características, que são áreas cujo processo de manutenção foram desconsiderados e acelerou ainda mais a degradação. É possível fazer a contenção para reduzir a erosão? Sim, é possível. Existem áreas que são necessárias nós fazermos reflorestamento, existem áreas que é necessário inserir um material mais rasteiro, mas cujas raízes seguram melhor o solo. Muitas vezes é necessário fazer contenções físicas, usando terraços. Para quê? Para poder evitar que haja qualquer tipo de erodibilidade naquela área. Então, minimizar o máximo possível a perca de solo. Então, em relação à degradação, nós temos a relação ligada ao esgotamento de nutrientes, ou seja, se você trabalha um solo simplesmente no modelo de extrativismo, só extrai, uma hora ele se esgota. Então, é necessário
utilizarmos técnicas agronômicas para que possamos repor aquilo que nós tiramos, repor aquilo que a planta utiliza para seu desenvolvimento fenológico. A lixiviação, ou seja, perca dos elementos, tanto da matéria orgânica quanto dos elementos químicos do solo, através do deslocamento das partículas da parte superficial para a subsuperficial, e isso ainda é mais agravado ainda se for diferente tipo de solo. Por exemplo, os solos arenosos têm muito mais chance de se perder por lixiviar do que os solos argilosos. Isso é importante principalmente no que nós falamos na adubação de potássio. Lembre-se, potássio é o segundo elemento químico mais móvel no solo. Se você insere ele em grande quantidade de solos arenosos, o que vai acontecer? Se vier uma precipitação considerável, você vai ter uma perca por lixiviação muito grande de potássio. Então, recomenda-se fazer o quê? O fracionamento da recomendação de potássio nesse tipo de solos. Ou seja, os solos arenosos se fracionam. Para quê? Para você diminuir a probabilidade da lixiviação, da percolação desses produtos. E boa parte desses elementos vão descer sempre a parte mais baixa do terreno, seja ele escorrimento superficial do solo ou por deslocação no perfil. Se for verificar, ele vai descer para a parte mais baixa. Normalmente a parte mais baixa, nós encontramos quem? Os rios e os lagos. E uma vez que você insere os elementos químicos, ou seja, os fertilizantes ali dentro, você aumenta um processo chamado de eutrofização, elevada fertilização na água. E isso vai promover um problema seríssimo, que é o aumento da concentração de fitoplânctons, que são plantas aquáticas, e isso vai gerar o quê? Um aumento do consumo de oxigênio para essas plantas. E se ele vai consumir da onde? Da água. E, consequentemente, ele vai gerar um problema mais sério, por quê? Porque ele vai acabar matando boa parte dos organismos vivos que estão ali na água, principalmente os peixes. Os solos ácidos, por exemplo, é um problema sério e é algo natural na nossa região, nos nossos solos. Ou seja, é necessário, então, entender, conhecer essas características para que você possa constantemente estar corrigindo a acidez desse solo. E corrigindo de forma que não cause nenhum problema. A lateralização também é outro processo comum, ou seja, perca de ferro, ou seja, estruturação de ferro no nosso perfil. Então, há um processo de oxirredução nos nossos solos. O que é isso? O ferro vai sendo translocado no perfil e formando outras características ferruginosas, até formar estruturas mais densas, como o que nós podemos chamar de petropintita, petropintita, né? E chegando aqui a uma situação mais complexa, que é a salinização, novamente discutir sobre isso. Olha que coisa interessante, eu estou mostrando para vocês aqui uma imagem. Essa imagem é interessante, por quê? Porque ela mostra aqui o Mararal. O Mararal, por estar sendo utilizada a sua água de forma sem considerar o seu abastecimento, ou seja, a sua capacidade de receber água, sai mais água do que entra. Hoje, você avalia que praticamente o mar está praticamente seco. Aqui você vê uma foto, gente, pessoal, de um navio. Esse navio, olha o tamanho dele em relação aos camelos embaixo. Parece aqueles filmes de Mad Max, né? Aqueles filmes futuristas, que é onde ocorre uma devastação de tal forma que até os navios, o oceano praticamente é extinto no local. Mas isso aí é causado por quê? Por sistema de irrigação de forma inapropriada, ou seja, as pessoas consomem, usam de forma extrativista e esquecem de usar de forma adequada. Então, a irrigação também é um fator que vai degradar o ambiente. A relação química, né? A relação da matéria orgânica, lembrando que a matéria orgânica ela vai entrar no processo de degradação, quando ela começa a degradar, entrando em contato com a água e com os organismos, se produz ali o que nós chamamos de ácidos úmicos. Esses ácidos úmicos, eles tendem a acidificar ainda mais o solo, mas é uma acidez que a gente espera que tenha, porque a matéria orgânica é justamente um atributo que nós queremos que tenha no solo. Porém,
Se até mesmo a concentração de matéria orgânica for em excesso, temos que lembrar que o que faz o veneno é a dose. Então, o próprio matéria orgânica também pode gerar esse problema. Lembrando que a mesma é também uma das grandes fontes de nitrogênio. E o nitrogênio na forma amoniacal, que nós inserimos no solo, né, ao entrar em contato com a água, ela vai se transformar, lembre dos processos, né, ele vai transformar, vai vir a NH4 para NH3. Até aí tudo bem, o problema é que se ele ficar na água por um longo período de tempo, este mesmo material, ele vai acontecer o quê? Ele vai se transformar novamente em NH2. E aí é um problema sério, porque essas concentrações acabam sendo ainda muito mais tóxicas ao ambiente. Até aqui, ok, pessoal? Estou falando muito rápido, vocês estão me entendendo? Estão com alguma dúvida sobre o conteúdo ministrado até o momento? Tranquilo, professor. Ok, pessoal. Lembrando a vocês que eu estou preocupado com a qualidade da internet. Então, se começar a apresentar algum defeito aí, me comunica para a gente poder corrigir isso o mais rápido possível. Continuando com a... Às vezes vai dando uma travada, mas vai indo. Ok, beleza. Então, mas lembrando a vocês que esse material depois vai estar disponível lá no portal para vocês reverem este conteúdo novamente e assim poder assimilar melhor ainda esse conteúdo, ok? Olha que coisa interessante. Aqui eu estou apresentando para vocês aqui, não sei se vocês estão conseguindo enxergar essa informação, falando sobre a dinâmica dos herbicidas no ambiente, as relações diretas do herbicida. Nós temos que entender que os defensivos agrícolas, para nós, agrônomos, é como se fosse um medicamento a ser utilizado de forma coerente, correta no solo. Por quê? Porque uma vez que você coloca a dose adequada para aquele local, para aquelas características específicas, você vai ter uma reação esperada, ok? Agora, você também precisa respeitar o período de aplicação, para que o mesmo tenha um período de degradação natural no próprio solo. Lembrando que parte da estrutura química dos defensivos vão ser degradados pela matéria orgânica, principalmente pelos organismos que ali se encontram, ok? Agora, se você coloca produtos cujas suas características mantém por longo período ali, você aumenta a possibilidade desses elementos, dos químicos, serem translocados no perfil, ou seja, percolados no perfil, e contaminando ali o lençol freático. Então, você tem que usar sempre produtos cuja sua característica sejam biodegradantes. Repetindo, biodegradantes. Por quê? Porque você vai utilizar todo o sistema para poder controlar o efeito negativo desses herbicidas. Lembrando, nós estamos falando de produtos que são utilizados para controlar, de que maneira? Matando algumas espécies. Então, ele é perigoso. Tanto que vocês percebem que existe um nível de classificação para os mesmos. Tarja verde, tarja amarela, tarja vermelha. Pelas características das cores, você já entende que existe um nível de periculosidade, ou seja, então você precisa respeitar essas características, principalmente na questão de segurança. Então, isso também faz parte da conservação, segurança, nós temos que ser seguros, ou seja, toda a nossa equipe tem que estar preparada adequadamente para poder utilizar esse tipo de produto. Porque se você não leva em consideração isso, imagina o resto. Então você tem que ser meticuloso. O profissional que não cuida, ele vai causar um dano ambiental e esse dano depois vai retornar a ele. De que forma? Ou o próprio ambiente retorna a ele causando problemas mais sérios, ou a legislação, ou seja, a fiscalização, vai bater uma hora na sua porta e você vai ser responsabilizado judicialmente. Então, muito cuidado. Repetindo, nós não somos contra o uso de defensivos agrícolas, pelo contrário, nós utilizamos os defensivos, mas de forma coerente, responsável.
cuidando todos os critérios agronômicos necessários para que o mesmo seja utilizado sem que cause maiores danos ao ambiente. E que tenha procedência, né, professor? Exatamente. Muito cuidado, porque hoje em dia tem muito problema aí de roubo de produtos. Consequentemente, você não sabe qual que é o produto que está ali, com certeza. Está usando aí produtos inapropriados. E além do que, você está sendo um receptor de produto roubado. Pô, quando não é do seu, né, beleza, mas se for do seu, você vai ficar chateado. Outro problema são os produtos piratas. Não usem produtos piratas. Também ter cuidado com a destinação do recipiente, né? Exatamente. Aí já é uma situação clássica que vocês vão discutir em outras disciplinas, mas é importante também, por quê? Porque esse recipiente tem que ser guardado de forma apropriada. A legislação deixa bem claro isso. Lembrando que você, ao término de usar, ou seja, acabou ali o produto, lá na hora que você está fazendo a aplicação, o que você vai fazer? Existem os procedimentos que você tem que executar. Tem que executar o quê? A tríplice lavagem, guardar esse embalagem no local apropriado, com ventilação, ok? Até que atinja o período para ser feito o quê? O descarte apropriado. Mas o descarte não é em qualquer lugar. Tem um local que vai receber esses produtos de forma adequada, de acordo com a legislação vigente, ok? Seguindo aqui as discussões sobre as relações químicas, né? Relação de sorção, que é a retenção dos pesticidas na fase sólida do solo, sem distinção ao processo específico de absorção, precipitação ou participação hidrofóbica. Então, o que você tem que entender aqui? Então, partículas desses produtos vão tender a ser fixados no solo. Por isso que a gente não precisa ter uma preocupação tão grande com o mesmo. Mas se você respeitar todas as questões agronômicas, o efeito negativo, ele é mínimo. Repetindo, o efeito negativo é mínimo. Percebe que eu não falei que não há um efeito negativo. Falei que tem, só que ele é mínimo. Vou pular essa parte aqui que nós já fizemos. A física do solo, que é aquela que nós descrevemos e observamos todas as informações desde a disciplina de Gênesis, né? Vemos trabalhando sobre essas informações, para aqueles que já fizeram classificação de solo, para aqueles que já fizeram fertilidade do solo, ou seja, vive falando sobre características de textura. Lembrando, novamente, a textura, pessoal, nada mais é do que tamanho de partícula. E essas partículas, para solo, são aquelas que abrangem apenas areia, silt e argila. Aqui tem uma informação que eu gosto que vocês observem, que é a influência da textura em relação à textura fina com as texturas mais grosseiras. Ou seja, as texturas mais finas, que a gente chama de argila, ela retém, a retenção de água é elevada, a circulação de água no perfil é mais difícil, ou seja, facilitando ali o quê? O encharcamento do mesmo, a coesão é elevada, a consistência plástica e pegajosa, molhado, ele é muito plástico, muitas vezes plástico, e dura quando seco, extremamente duro. A porosidade total é maior, a quantidade de microporos é maior, a retenção, ou seja, a aeração é mais deficiente. Já do lado dos solos mais arenosos, a retenção de água é mais baixa, ou seja, tem maior lixiviação, a circulação de água é mais fácil, a coesão é baixa, a consistência friável quando seco e quando úmido, ou seja, mais fácil de trabalhar a mecanização no solo. A porosidade total é menor, ali há uma maior concentração de macroporosidade, macroporos, e existe uma boa aeração nesses solos, ok? Lembrando que nós sempre tentamos trabalhar com equilíbrio nessas informações. Dentre as informações importantes, principalmente para se caracterizar em termos de qualidade do solo, nós temos que focar um pouco na estrutura do solo. Os solos bem estruturados, eles apresentam uma qualidade ambiental muito boa. Por quê? Porque são nessas estruturas que vão se acumular
o pouco da água no solo, né? As águas higroscópicas que nós estudamos lá. Lembra do livro Manual de Edafologia do Kiel, que aí eu pedi para vocês lerem e sobre isso, discutir sobre a água, onde a água acumula, onde a água fica, os tipos de água, as características. Então essas informações são importantes para vocês, porque a estrutura, seja ela, quanto mais estruturado o solo, maior a sua capacidade de reter água, de manter água, principalmente no período de veranico. Ou seja, aquele período que não chove, se for lá, os torrões vão ter um pouquinho de água, vai ter um pouquinho mais úmido, pelo menos por um período de tempo maior do que aqueles solos que não têm estrutura. Aqui eu recomendo a vocês a lerem esse livro, Diagnóstico Rápido da Estrutura do Solo, ou seja, o DRESS. Ele é extremamente interessante. Ele vai usar como referência o Manual de Coleta de Solo do Souza, que ele usa para definir as características de estrutura do solo. Só que aqui, lá o Souza, ele define para perfil, para definir a classificação. Aqui nós vamos usar apenas para uma camada de espessura de 25 centímetros para definir a qualidade estrutural do solo, que é uma proposta da Embrapa. A porosidade, aqui eu quero que vocês entendam, que ela está ligada diretamente a quê? Está ligada à presença de partículas mais grosseiras que a areia, que ela é mais grossa, ela tende a deixar espaços maiores, e esses espaços maiores permitem que a água escorra com mais facilidade, e o ar também no solo. E só que essa mesma relação de porosidade do solo propicia com que haja um melhor enraizamento, para que a raiz atinja com mais facilidade a região que tem a água e, consequentemente, se manter ali no local por um longo período de tempo. Lembrando que essas informações são extremamente importantes, principalmente para que nós caracterizemos o manejo. E aqui eu vou focar com vocês no manejo inadequado. Por quê? Porque esse tipo de manejo vocês não devem executar, pelo menos não de forma inapropriada. Aqui eu mostro a vocês uma relação do uso de implementos, que é a grade, né, e o arado. Pessoal, a grade e o arado não é que a gente não possa utilizar. A gente não pode usar ele de forma intensiva. Vamos usá-lo apenas na maneira correta. Quando eu devo utilizar esse tipo de implemento? Poxa, eu estou lá na minha área, na área onde eu trabalho. Eu verifico que a minha área apresenta uma crosta mais endurecida. Há ali uma característica na superfície de um solo mais com a resistência de penetração muito grande. O que você vai gerar? Você vai ter que verificar se existem outras técnicas que favoreçam esse rompimento desse solo. Por exemplo, o uso de espécies vegetais que possibilite que as raízes sejam mais agressivas e rompa esse material mais compactado, mais denso. Mas, muitas vezes, essa densidade é tão alta que a planta não vai conseguir desenvolver. Então, você vai ter que usar ali um implemento para romper esse solo. Ok? Lembrando, usar o mínimo possível. Por quê? Porque a ideia é que você entenda que este solo vai esse implemento vai desestruturar esse solo. Desestruturando, quebra todos aqueles torrões que nós queríamos que tivesse. Só que naquele momento, especificamente, quando você optou por utilizar esse implemento, ele era necessário, porque senão as plantas não conseguiriam mais desenvolver. Mas eu espero que vocês entendam que, para utilizar esses implementos, deve ser utilizado pelo menos, no mínimo, a cada 4 anos, ou mais tempo. Por quê? Porque a ideia é que nós implementemos ali o que nós chamamos de sistema de plantio direto, ou mais adequado para a nossa região, o que nós chamamos de sistema de cultivo mínimo, o mínimo envolvimento do solo. Então, a ideia é que, uma vez instalado, uma vez corrigido todo o solo, e você com a área dentro do sistema de plantio direto, que você precise fazer um revolvimento ou mexer nesse solo, pelo menos uns 20 anos aí. Ou seja, espere-se que você leve um longo tempo para você precisar usar esse tipo de implemento. Entendeu a lógica? Observe que eu não disse que você não use, eu disse que você tem que utilizar o mínimo possível na área para causar o mínimo de dano possível. Por quê? Porque uma vez que você degrada o solo, você destorrou ele,
você deixa ele altamente suscetível à erosão. E se você estiver numa área cuja relação da declividade ainda seja acentuada, você ainda acelera ainda mais o potencial de erosão nessa área. Ou seja, você vai perder ainda mais esse solo. Então, o uso excessivo dos equipamentos e preparo do solo pode aumentar a erosão, sobretudo se o terreno permanecer descoberto pelo período maior, principalmente no período de intensidade maior de chuva. Existe um conceito que eu gostaria que vocês entendessem, que é erosividade e erodibilidade. Erosividade é o fator, ou seja, a capacidade medida da intensidade dos diferentes agentes que vão causar a erosão, que é a chuva, em especial, o gelo, o vento. Então, vão relacionar a erosividade. Erodibilidade é a capacidade do solo de ocorrer erosão. Então, existem solos que têm maior erodibilidade e outros que são menor erodibilidade. Pulando essa informação aqui. Vamos dar foco agora ao que nós chamamos de levantamento da degradação química, física e biológica. Ou seja, a ideia, não adianta só saber o que causa a degradação, não adianta só saber o como executar a correção dos processos de degradação. Eu preciso analisar, entender se a minha área realmente precisa de uma intervenção. Então, para que eu possa fazer isso, eu preciso fazer um levantamento. E uma das características mais importantes nesse processo de levantamento é justamente a amostragem. Não sei se vocês lembram da amostragem de solo para fertilidade. Aqui eu descrevi a vocês, numa aula presencial, onde eu queria que vocês entendessem a importância de se fazer uma boa amostra. Por quê? Porque a amostra é apenas uma alíquota, apenas uma porção de uma quantidade considerável. Se uma área de 1 hectare, ou seja, uma área de 100 por 100, vai dar 10 mil metros quadrados, considerando apenas 20 centímetros de espessura, ou seja, uma espessura ali de 0 a 20, se eu fizer uma relação em metros cúbicos, eu vou ter o equivalente a 2 mil metros cúbicos. Se eu considerar o solo com densidade 1, eu tenho equivalente ao quê? A 2 milhões de quilos de solo em apenas 1 hectare. E olha que interessante, eu estou falando apenas de 1 hectare. Nós coletamos uma amostra de solo que representa meio quilo, aproximadamente, para encaminhar para o laboratório. Isso aí, olha a proporção, de 2 milhões de quilogramas para meio quilo. 0,50 quilogramas. É muito pouco. Agora, vai ficar ainda pior ainda essa comparação, quando eu comparo isso numa área de 20 hectares. Ou seja, se 1 hectare eu tenho equivalente a 2 milhões de quilogramas de solo, 20 hectares eu tenho equivalente a 40 milhões de quilogramas de solo. E a Comissão Brasileira de Ciência do Solo, ela descreve a seguinte informação. É extremamente importante que eu entenda que deve-se realizar 20 amostras simples para formar uma amostra composta para cada 20 hectares. Ou seja, se coleta uma amostra composta para cada 20 hectares. Então, você vai coletar apenas meio quilo de solo para representar 40 milhões de quilogramas de solo. Onde eu quero chegar com isso aqui? Uma vez que eu entendo dessa informação, eu quero que vocês entendam que você vai estar, com esse meio quilo de solo, você vai estar coletando o que nós chamamos o 1,25 partículas por bilhão. É praticamente uma gota d'água dentro de uma piscina. Então, se você executar qualquer procedimento de forma inapropriada, né, na hora de coletar amostra de solo, você vai estar ocasionando erros de amostragem que vai ocasionar erros na sua tomada de decisão lá na frente. Por isso, a amostragem é uma etapa que deve ser realizada com muito capricho.
Professor, mas não sou eu que faço a coleta, vai ser uma equipe. Então você treina essa equipe. Mostre para ela que é extremamente importante que ela respeite os procedimentos apropriados para coletar o solo. Caso contrário, nós teremos um problema muito sério ali no resultado final. Uma vez que eu tenho a amostra de solo, gente, a ideia é coletar a amostra de solo, eu preciso que vocês entendam também que existe a necessidade de escolher o instrumento de amostragem. Por quê? Porque também afeta o resultado da amostra. De que forma, professor? Pessoal, qualquer instrumento um é diferente do outro. Então, a forma de amostra, de coletar a amostra, vai ser diferente. Então, qual é o melhor instrumento? O melhor instrumento é aquele que você tem. Aquele que você tem na sua propriedade que você pode coletar, ok? Mas, uma vez que você começou a coletar com esse instrumento, você deve terminar de coletar a amostra com esse instrumento. Por quê? Porque é a única forma que você vai poder comparar os resultados finais. Uma situação bem interessante para se analisar aqui é que muitas vezes as pessoas confundem o quadriciclo como um amostrador de solo. O quadriciclo não é um amostrador de solo, ele é um equipamento de transporte no campo. Agora, é possível ser acoplado ao lado do quadriciclo um amostrador de solo. A profundidade de amostragem, dependendo da cultura que você tem interesse na sua área, pode variar de 0 a 20, 20 a 40, 40 a 60, 60 a 80. E aí, dependendo da característica do manejo da sua área, se for plantio direto, cultivo mínimo, você ainda pode fracionar a amostra de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, ou de 0 a 5, 5 a 10, 10 a 20, e assim vai sucessivamente de acordo com a sua necessidade. Outra situação importante é a definição do esquema de amostragem. Ok? O esquema de amostragem vai influenciar também no resultado da amostra. Por quê? Porque cada um tem um critério. Nós temos ali o sistema aleatório, nós temos o sistema em grid, em malha fixa, né? Nós temos ali o sistema estratificado. Então, uma vez que você compreende e escolhe qual é o melhor, mais apropriado para a sua propriedade, você vai ter que manter este modelo. E uma vez que você mantém este modelo, você vai poder trabalhar e obter um resultado da amostra mais apropriada. Aqui eu recomendo vocês fazerem a leitura do Manual de Coleta de Solo do Souza e complementando ainda, para melhorar, o livro da Embrapa Cerrado, Correção e Adubação do Solo. Ok? Para vocês entenderem um pouquinho melhor o que nós estamos falando aqui dentro. O que temos de ter agora, o cuidado na coleta de solo. Uma vez que você coletou a amostra, você vai devidamente acondicioná-lo em saco plástico, de preferência aquele obtido no laboratório, porque o laboratório hoje te fornece de forma gratuita o recipiente para coletar o solo, que são mais apropriados. Por quê? Porque eles ainda vem uma informação bem interessante. Ele vem ali uma tinta na frente que te permite escrever com a caneta esferográfica e ela não sai. Você não tem noção do que é a importância de você ter uma situação de anotar e ela não sair. Por quê? Você vai garantir que aquela amostra que você coletou, você vai ser representada adequadamente, tanto por você, quanto pelo pessoal do laboratório, e o resultado vai vir exatamente daquilo que você anotou. Por quê? Porque muitas vezes, antigamente, se usava tentar anotar por cima, a caneta apaga, você acabava perdendo a informação, você não sabia de onde era essa amostra, dependendo da quantidade de amostra que você coletasse. Então, você teria ali um grande problema no dia a dia. Então, hoje facilita muito. Utilizem as embalagens oferecidas pelos laboratórios. E o laboratório? Pessoal, é importante buscar laboratório que tenha sua confiabilidade atestada por um órgão regulador, ok? Nós temos a Embrapa que regula, nós temos o IAC que regula, nós temos vários reguladores, empresas que regulam isso aí. Como que eles regulam? Eles encaminham por ano, várias vezes, amostras para que eles testem os resultados. Eles já sabem o resultado daquela amostra, então a amostra teste. Então, se sair o resultado muito fora da faixa, eles vão comunicar ao laboratório e esse laboratório pode perder ali o seu atestado. Ok? Então, tenta entender isso.
Porque o laboratório sem ter um atestado, sem estar sendo monitorado, é um risco muito grande para o produtor rural. Por quê? Porque você não tem certeza se ele está cumprindo as normas técnicas para se executar as análises. Aqui eu falo um pouco para vocês sobre a adesão, coesão das partículas do solo, que é determinada por meio da análise de consistência. Lembra da consistência? Seca e úmida. A seca, eu vou pegar o torrão do solo, pressioná-lo entre o meu indicador e o meu polegar. Se o mesmo for esfarelado, ele vai ser considerado como solto. Se o mesmo apresentar uma leve resistência, eu posso chamar ele de duro. E se ele tiver uma resistência muito grande, na hora que eu apertar, eu posso considerá-lo como muito duro. Uma vez que eu umedeço este torrão, primeiro eu vou trabalhar ele na mão, vou tentar formar ali um filete, um rolinho. Se eu não formar esse rolinho, eu chamo ele de não plástico. Se eu formar um rolinho, ele começar a rachar, eu chamo ele de pouco plástico. Se eu formar um rolinho, e este rolinho, eu conseguir fazer uma leve envergadura, formando ali quase um U, e quando ele começar a chegar próximo do U e começar a rachar, eu chamo ele de plástico. Agora, se este rolinho for possível ser moldado até formar próximo a um círculo completo, ele é chamado de muito plástico. Ou seja, é a sua capacidade do solo de ser moldado. Se eu pegar essa mesma amostra e umedecer ela mais um pouco, eu vou caracterizar o que nós chamamos de pegajosidade. O que é essa informação que é importante nós entendermos isso? A pegajosidade, pessoal, é a capacidade do solo de grudar. Ou seja, imagine um ambiente que chove muito. Se esse solo tem um potencial de grudar, ele vai afetar no meu manejo do meu solo. Então, como eu classifico dessa forma? O solo que eu umedeço, ele não gruda no meu dedo, mesmo estando úmido, nós chamamos de freável. Se ele, ou não pegajoso. Se eu umedeço ele e ele começa a ter gruda levemente no meu dedo, eu chamo de pouco pegajoso. Se ele grudar no meu dedo e formar um filetezinho leve, eu chamo ele de pegajoso. Se esse filete, quando está grudando no dedo, formar quase 1 centímetro de altura, eu chamo ele de muito pegajoso. Ok? Na prática, para que serve essa informação? Uma vez que eu compreendo que o meu solo tem a capacidade de ser muito pegajoso ou pegajoso, dependendo das suas características, eu posso definir uma estratégia de trabalho naquela área. Por exemplo, eu estou lá com um tratorista trabalhando na minha área. Eu verifico, o meu operador de máquinas está lá executando uma atividade, passando lá uma grade, eu verifico que vai começar a chover. Eu sei que aquela área é muito pegajosa e eu já passo o rádio por mesmo dizendo a seguinte condição. Olha, se chover aí, para. Por quê? Não adianta trabalhar aí dentro, não adianta esperar, porque esse solo não vai secar rapidamente e, consequentemente, você vai ficar parado à toa. Então, eu preciso que você pare de executar a atividade nesse talhão, saia daí e vá para outra área, vá para uma área, vá ocupar o seu tempo de forma mais adequada. Entendeu? Então, eu consigo utilizar essas informações para pensar em manejo, em gestão no campo. A relação da densidade, nós já havíamos dito anteriormente, nas relações claras do densamento do solo e a sua importância. Aqui eu já vou descrever com vocês a relação para definir a sua característica de compactação do solo, usando aqui um penetrômetro de impacto. Se não for penetrômetro, você pode usar o penetrógrafo. O penetrômetro ele vai te fornecer a seguinte informação: o grau da compactação do solo e a profundidade que essa compactação se encontra. Ok? Repetindo, ele te fornece o grau da compactação do solo e a profundidade que essa compactação se encontra. Por que é importante entender isso? Porque a compactação ela é observada no campo, não necessariamente precisa do penetrômetro. Só de andar no campo você observa essa informação. De que maneira? Você verifica plantas com desenvolvimento aéreo raquítico, com coloração mais amarelada nas folhas, e ela se encontra na questão de linha. Por quê? Porque ela acompanha justamente a linha do pneu do trator, que é esta
a causa da compactação, do aumento da densidade desse solo. Este mesmo sintoma pode se confundir com o sintoma de nematóide. A diferença é que, em vez de formar em linha, ele forma em reboleira. Então, cuidado com essas características. Ok. Uma vez que eu sei que meu solo está compactado, eu preciso definir qual é o grau da compactação e preciso definir qual é a profundidade. Para quê? Para definir qual será a melhor estratégia de descompactação. Vamos lá. Uma vez que eu utilizei o penetrômetro, eu vou observar a seguinte informação. De 0 a 1 megapascal, eu posso considerar que esse solo é adequado com prática de agricultura. De 1 a 1,5, o solo com leve restrição na prática de agricultura, ou seja, leve. Então, me permite trabalhar numa boa, nesse solo, sem haver nenhum tipo de interferência muito séria. Já quando entra na faixa de 1,5 a 2, eu preciso ligar a luz vermelha. Por quê? Porque é um solo com moderada restrição na prática de agricultura. Ou eu preciso ali já pensar num manejo mais apropriado para aquela área para diminuir a resistência de penetração, para descompactar esse solo. Neste caso aqui, a gente pode utilizar algumas espécies cujo sistema radicular é mais agressivo, e principalmente a questão de rotação de cultura, para que você melhore as condições desse solo e não permita que o mesmo fique ainda mais compactado. E diminua o tráfego de maquinário agrícola naquela área, passando apenas o essencial. Já as áreas cujas características passa de 2 megapascal, já se considera como forte restrição à prática da agricultura, ou seja, o solo está compactado. Uma vez que eu defino dessa maneira, alguns autores ainda me descrevem a seguinte situação. Até 3 megapascal, dependendo do tipo de solo, é possível se usar ainda algumas espécies vegetais que tenham raiz mais agressiva para romper esse solo, ok? Porém, muitos dos nossos solos é praticamente impossível você usar esse tipo de enraizamento, porque ele não vai ter a resposta apropriada. Então, neste caso específico, eu sou obrigado a entrar com uma intervenção. Essa intervenção é justamente o uso de implementos apropriados para romper esse solo. Olha que importante aqui observar essa informação. Por que eu precisei utilizar o penetrômetro de impacto? Porque aqui neste caso, nessa informação aqui, ele está me dizendo que eu tenho aqui uma área cuja a resistência chega a 14 megapascal. Isso implica no que? Implica que eu vou precisar, para romper esse solo, de um trator cuja sua potência seja extremamente elevada, para poder puxar o implemento agrícola e o mesmo rasgue o solo. Lembrando que o solo vai usar o que nós chamamos da lei da física, a terceira lei da física, lembra lá? A terceira lei de Newton, que é toda ação causa uma reação. O solo vai tentar, lógico, está compactado, impedir que ele seja rasgado. Ok? Então você precisa de uma potência muito mais superior, uma força maior, para poder romper esse solo. E aqui eu tenho uma outra informação extremamente importante, que é a profundidade da área compactada. Isso implica na escolha do tipo de implemento a ser utilizado. Qual implemento seria mais adequado? Um que atinge ali uma camada de pelo menos 40 centímetros. Ou seja, neste caso específico aqui, poderíamos utilizar ali um subsolador, com uma haste pelo menos de 40 ali. Ok? Aqui são as perguntas que nós usamos. Aqui, fechou. Pessoal, até aqui, alguma pergunta? Tranquilo, professor. Ok, Emerson. Pessoal, vocês perceberam que todo o conteúdo que nós viemos discutindo até este momento aqui, boa parte deles vocês já viram, pelo menos as questões conceituais, em outras disciplinas. Aqui nós queremos entender a importância dos mesmos para ser utilizado no processo de tomar decisão de como e quando trabalhar cada característica, cada técnica de manejo do solo. Ok? Vou tentar aqui mudar o slide.
Aguarde um momento, por favor. Aqui está a última aula que nós tivemos online, né, semana passada. Manejo e proteção do uso dos solos tropicais. Ok? Vamos fazer uma revisão desse conteúdo também. É extremamente importante nós entendermos a relação dos solos tropicais. Por quê? Porque eles são solos que têm um alto índice de intemperismo. Aqui, a ação intempérica é muito mais intensiva. Então, o que leva a descrever que estes solos são muito mais degradados, tanto físico quanto químico. Ok? E se nós não entendermos essas relações, nós estamos fadados a causar ainda mais danos ao solo. Uma vez que eu compreendo as características do meu solo, eu posso tomar decisões mais apropriadas. Por quê? Porque eu tenho que levar em consideração que as minhas áreas, especificamente, jamais podem ser comparadas com as áreas de região temperada, que são áreas cujas suas características tendem a ser normalmente mais férteis que as nossas áreas. Ok? Repetindo, tendem a ser mais férteis. Pode ser que a área que você esteja utilizando como referência, comparada a uma outra área temperada, pode ser que não seja. Por quê? Lembre-se da palavra mágica da agronomia, né? Depende. Depende do quê? Do material de origem que ali se instala nas áreas. Então, uma das condições clássicas a serem observadas nas regiões tropicais é que na nossa região, a região tropical, ela tem alta pluviosidade. Então, eu quero que vocês entendam que é uma região que tende a ter muito mais chuvas que a região temperada. Ah, professor, mas nós temos regiões aqui no Brasil, por exemplo, que está dentro dos trópicos, que não chove, que é, por exemplo, o Ceará. Ótimo. Nós temos que entender que sempre há exceção no processo. Na nossa região também há uma elevada temperatura, ou seja, uma elevada insolação, a radiação solar, ok? É muito mais constante, principalmente por estarmos aonde? Próximo ao Equador. Os solos permanentemente cobertos, se vocês normalmente observarem uma condição interessante, é que se você fizer uma limpeza, uma capina no terreno, né, você vai verificar que condição? Você vai verificar que a primeira chuva que vier, automaticamente aquele solo vai ser protegido, porque as plantas invasoras, elas vão cobrir aquele solo. Uma vez que elas cobrem o solo, né, cobrir o solo, elas vão também estar protegendo. Então, ou seja, natural, é uma coisa natural, a própria natureza tentar proteger o solo. Alta reciclagem biológica dos nutrientes, né? E alta biodiversidade. Eu quero que vocês entendam que o solo ele é muito rico em organismos. E eu preciso fazer a manutenção desses organismos. O solo que eu permito perder a biodiversidade, eu estou matando o solo agrícola, eu estou acabando o solo agrícola. E se eu acabar com o solo agrícola, consequentemente, eu vou perder o potencial de produtividade. As relações aqui de formação, que nós já discutimos ao longo da aula. As práticas conservacionistas, eu quero que vocês entendam que tem a prática edáfica, vegetativa e mecânica, e aqui especificamente nós vamos dar foco especificamente na mecânica. Ok? A principal mecânica que eu quero que vocês entendam, perdão, mecânica não, edáfica. Desculpa, pessoal, a próxima aula é mecânica. Edáfica, o ajuste da capacidade do uso do solo. A capacidade do uso do solo é uma das informações extremamente importantes a serem consideradas para trabalhar um solo. Por quê? Porque nós estamos falando de solo agrícola. Nem todos os solos são agrícolas. Existem solos cuja sua limitação é tão grande que é praticamente inviável qualquer tipo de atividade. Então, para esses solos, pelo nível de capacidade de uso do solo, eles são normalmente destinados para a área de reserva permanente ou pastagem natural. Ou seja, para você não tocar, não mexer, não compensa. Mesmo para aqueles solos que são considerados solos apropriados para a agricultura, eles ainda são divididos em escala, com base naqueles que você vai precisar de uma mínima intervenção tecnológica, que você vai precisar ter uma média intervenção tecnológica, e existem aqueles solos agrícolas que, para que você realmente possa ter alguma produtividade,
produtividade, você precisa ter uma alta inserção de tecnologia técnica para que o mesmo possa ter uma resposta em termos de produtividade. Por exemplo, os solos do cerrado. O solo do cerrado só é possível ter produtividade se você inserir técnicas favoráveis, como o uso de fertilizantes, o uso de corretivos, o uso de genética apropriada, ok? Se você não intervir de forma adequada, essas são áreas que a produtividade são baixas. Outro fator importante é a eliminação das queimadas, ou seja, muitas das áreas é extremamente importante que, mesmo que eu sinta a necessidade de usar o fogo para limpar a área, é preferível não usar. Pessoal, de forma clara, o fogo, para a maioria das áreas agrícolas de monocultura de grande escala econômica, é praticamente algo inapropriado, inaceitável. Por quê? Porque nós temos outras técnicas para poder utilizar. A queimada, ela é muito mais interessante para aquele pequeno produtor rural, aquele que usa da subsistência, aquele que não consegue, de certa forma, ter uma inserção de tecnologia, principalmente por causa do custo ser elevado, e o mesmo para que possa ter a manutenção da sua vida, ele precisa limpar aquela área, e a forma mais fácil de limpar seria a queima. Repetindo, queima. Queima tem que ser feita de forma apropriada e de forma legal, com autorização do órgão competente, ok? E apenas para este, o restante, nós podemos inserir como incêndio, ou seja, é criminoso. Outra situação interessante da África, conservacionista, é a rotação de cultura. Então, a rotação de cultura favorece principalmente a biodiversidade do meu solo, mantendo a quantidade de micro-organismos extremamente interessante. Por quê? Porque se você só trabalha com uma cultura, vai ficar apenas aquelas espécies que vão se adaptar àquela cultura. As outras, praticamente, vão se extinguir. Então, você perde a biodiversidade. Quando você faz a rotação, você equilibra o processo. Dentre as informações, né, eu tento aqui, de certa forma, para vocês compreenderem melhor, utilizando aqui uma informação gráfica, que eu capturei na internet, para poder dizer para vocês o seguinte, ó, o primeiro ano, são 4 áreas distintas aqui, ó, primeiro ano eu planto milho numa área, trigo na outra, cevada numa e fava na outra. No segundo ano, eu rotaciono a cultura lá. Na área que eu plantei milho, eu planto fava. Na área que eu plantei trigo, eu planto milho. Na área que eu plantei cevada, eu planto trigo. Na área que eu plantei fava, eu plantei cevada. E assim vai sucessivamente até que eu complete o ciclo. Ou seja, até o 5º ano lá, onde eu volto com milho na mesma área que eu havia plantado anteriormente lá há 5 anos atrás. Entendeu a lógica? Por favor, não confunda rotação de cultura com sucessão. Rotação de cultura é mudar a cultura safra para safra, ou seja, safra agrícola, ano agrícola, de um ano para o outro. Sucessão, eu acabei de colher, eu planto outra cultura. Isso é sucessão. Posso ser observado aqui nessa imagem aqui, ó. Aqui no caso aqui eu tenho um trabalho, uma situação que é muito utilizada na nossa região, Mato Grosso, que é a rotação de cultura juntamente com sucessão de cultura. Eu tenho aqui o primeiro ano plantando soja com sucessão de milho safrinha mais crotalária. No segundo ano eu tenho aqui soja, milho safrinha mais braquiária. E aí no terceiro ano só braquiária. Volta no 4º ano soja com cobertura. E assim sucessivamente rotacionando com sucessão. Por quê? Porque você precisa criar um ambiente na nossa região, você precisa ter um ambiente de rotação e precisa ter um ambiente de cobertura vegetal. Caso contrário, você vai verificar que boa parte do ano, se você não entrar com milho safrinha ou crotalária, ou milho safrinha com braquiária ou outra cobertura, você só vai ficar descoberto. Que você tem uma cobertura vegetal para que tenha uma proteção, principalmente quando voltar a época de plantio, ou seja, quando chegar a época de safra. Ok até aqui? Outra situação é a adubação verde.
Então é extremamente importante entender a adubação verde, por quê? Porque você vai usar espécies vegetais com finalidades interessantes, que possam melhorar as características do meu solo, que ela me dá uma resposta além de uma cobertura. Por exemplo, a crotalária, ela me fornece nitrogênio. E ela também é um excelente inibidor de desenvolvimento de nematóide. Então, você acaba utilizando uma espécie que vai favorecer ali o controle do nematóide, ele vai te aumentar a concentração de nitrogênio no solo, por ela ser uma leguminosa, e melhor ainda, a sua semente tem alto custo na venda. Então, você acaba consorciando aí boas situações para se obter aí uma lucratividade utilizando também a adubação verde. Aqui eu tenho aqui uma boa relação para a espécie de verão e espécie de inverno. Vou citar apenas a espécie de verão, que nos interessa aqui. Nós temos a crotalária, feijão de porco, girassol, guandu, labilabe, milheto, milho, mucunanã, mucuna preta e sorgo. Se você observar as características de produção de massa, né, você verifica no lateral que cada uma vai produzir uma quantidade de massa adequada, e a escolha da espécie da adubação verde, ela tem que levar em consideração o que nós acabamos de dizer. Ela tem que me trazer vantagens, não só a cobertura, ok? Ou seja, ela possa me trazer melhoria na fertilidade do solo, ela possa trabalhar uma cobertura e eu ainda possa ter amenizar o custo, né? Porque após eu vender a semente, os grãos ali dentro, eu posso amenizar os custos de utilizar essa cultura aqui como adubação verde. Adubação e calagem, ok? Extremamente importante, que nós já viemos dizendo para vocês, é extremamente importante trabalhar adequadamente as recomendações, utilizando ali com base o resultado da laboratorial. Vocês perceberam que eu já vim descrevendo para vocês que é necessário fazer uma amostragem bem feita, com muito capricho, mandar para o laboratório de confiabilidade, aí chega na recomendação, você faz tudo errado. Então não dá, tem que fazer muito bem feito. Lembrando que se você colocar em doses muito elevadas, você vai causar um dano ambiental, ou seja, você vai transformar ali a adubação e a calagem com veneno, né? O que faz o veneno é a dose, e se jogar menos, você não vai conseguir colocar a quantidade necessária para que a planta complete seu ciclo fenológico. Ok? Dentre as informações, eu quero que vocês entendam que existem várias metodologias ou técnicas para recomendação de calagem. Aqui nós vamos focar especificamente apenas no método de saturação de base, ok? Existem outros no Brasil, especificamente no mundo. E por que a gente usa, eu estou focando na saturação por base? Porque é o mais usual, especificamente, mas eu recomendo vocês seguirem os padrões baseado no modelo lá do Manual de Correção de Solo e adubação da Embrapa. Ok? Seguindo aqui dentro, os cálculos, vou usar aqui como base aqui uma proposta que eu havia colocado para vocês, só para vocês relembrarem como faz o cálculo de calagem. Você vai pegar o V2, que é um valor tabelado, menos o V1, que é o valor obtido lá na análise de solo. Eu recomendo vocês refazerem um cálculo para poder ter uma confiabilidade maior, ok? Lembrando que a saturação por base, você precisa da soma de base, que vai utilizar como referência o cálcio, o magnésio, o potássio e o sódio. Se o potássio estiver em miligrama por decímetro, deve transformá-lo para centimol de carga, ok? O sódio também vai ter que transformar, se presente. Lembrando a vocês que o sódio normalmente não vem na análise de rotina. Se você verificar as características no seu ambiente, no seu solo, e achar necessário, você precisa necessariamente solicitar a inclusão do sódio na sua análise. Então, aqui, a soma de base, você vai obter depois a CTC total, que é a soma de base mais a acidez potencial. A somatória, você vai ter a CTC. Então, você, neste caso, para determinar a saturação por base, vai pegar a soma de base dividido pelo CTC total multiplicado por 100. E, neste caso aqui, nós obtemos um valor de 14%. De cara, eu posso dizer que está muito baixo, né? É um solo pobre, que é uma coisa comum aqui para a nossa região. Então, eu precisaria elevar essa saturação. Se eu pegar aqui 60 menos 14, multiplicar pela CTC total 6,19, multiplicar depois por 100, dividido por 100. Quem que é 100? 100 é o valor do PRNT, né? Então, você vai pegar 100 dividido pelo valor do PRNT,
Então, 100 por 100 é equivalente a 1. Então, uma vez que eu pego esse cálculo multiplicado por 1, vai dar ele mesmo. E no final, divido por 100. Essa é a fórmula básica da saturação por base. Então, aqui a gente recomenda ali um total de 2,85 toneladas por hectare. Ok? Uma vez que eu defino a necessidade de calagem, a correção, lembrando que a calagem deve ser feita com pelo menos 90 a 60 dias antes do plantio. Lembrando que não adianta nada também fazer isso e se não chover, que eu preciso que chova para que haja a reação química no solo e aí eu possa aproveitar essa reação para poder fazer a adubação, principalmente a fosfatada. Por quê? Porque o calcário tende a neutralizar, ou seja, fixar o fósforo no solo, transformando o fósforo lábio em não lábio. Então, se você usar de forma inapropriada, você vai ter outros problemas lá na frente. Uma vez que eu preciso definir a adubação fosfatada, eu vou ter que usar aqui, eu vou usar a tabela de recomendação do Souza de 87, ok? Como referência. Se baseia-se, para definir aqui dentro, eu vou ter que buscar o valor do fósforo trocável, que é o fósforo obtido lá na análise de solo. Normalmente, na análise de solo, vai estar em miligramas por decímetro cúbico, que, por incrível que pareça, é equivalente a ppm, ok? Então, o modelo de transformação é equivalente a ppm. Então, uma vez que eu defino isso, digamos que, hipoteticamente, o meu valor do meu fósforo seja 4. Sendo 4, se eu olhar aqui na tabela, eu vou precisar saber o valor do teor de argila. Vamos citar aqui uma hipótese de um teor de argila em torno de 25%. Então, eu vou olhar aqui, ó, de baixo para cima, menor que 20, de 21 a 40, ou seja, está aqui nessa segunda, ok? E eu vou olhar aqui dentro, aonde quadra 4. Então, se você observar, vai ficar entre 0 a 5, fica ali quadrado como muito baixo. Por que é importante entender isso? Uma vez que eu defino que é muito baixo, eu vou numa outra tabela de recomendação de P2O5, e nessa tabela eu vou observar o valor mais apropriado da quantidade de P2O5 a ser inserido no meu solo para corrigir essa condição de muito baixo. A mesma situação pode ocorrer para potássio, para adubação potássica, né? Então, você vai verificar, como eu havia dito para vocês, nós usamos o valor de 25% para argila. Se você observar que a tabela para potássio, ela divide para teor de argila menor que 20 e teor de argila maior que acima de 20. O nosso é acima de 20, que é 25. E o teor de potássio, né, vai ser o quê? Opa, um momentinho só. Vou voltar aqui. Desculpa aí, pessoal. Vamos lá. Digamos que o teor de potássio seja em torno de 40 miligramas por decímetro cúbico. Opa, repetindo, miligrama é equivalente a ppm. Então, vai estar aqui na segunda faixa, ó, de 26 a 50. Ok? Ele vai ser enquadrado como médio. E eu vou observar o quê? Nessa tabela aqui, ele já me diz claramente que eu preciso colocar pelo menos 50 kg por hectare de K2O por hectare se eu falar em corretivo. Se eu falar em adubação na linha, ou seja, gradual, eu preciso colocar pelo menos 60 quilos. Ok? Aí vocês vão escolher o adubo, o fertilizante mais apropriado. Seguindo aqui a lógica, né, nós temos aqui uma interpretação baseada nos princípios, comparando diferentes recomendações do Brasil inteiro. Eu tenho do Souza, Lobato, que eu tenho do Rádio. O Souza Lobato é o Cerrado do Adubação, Cerrado, Correção e Adubação do Solo, o Van Rage, o Ribeiro, Manual de Fertilização, Adubação, Oliveira. Então, você compara essas informações, ok? Você vai usar, lógico, a tabela que seja mais próxima da realidade da sua região. Repetindo,
tabela que seja mais próxima à região. Para a nossa região aqui, o Souza Lobato é o mais apropriado. Ok? E aqui eu tenho uma relação que é interessante para definir o grau de se está baixo, médio ou alto os meus solos, né? Os elementos químicos do meu solo. Para alumínio, cálcio, magnésio, para matéria orgânica, para saturação na CTC de cálcio, magnésio e a relação cálcio-magnésio, cálcio-potássio e magnésio-potássio. Ok? Lembrando que nós levamos em consideração a CTC menor que 8 e maior que 8, para você usar como referência como corte. Ok? Se o CTC for menor que 8, você usa essa primeira. Se for maior que 8, você usa a segunda. Ok? E você vai considerar essas informações. Por que é importante isso? Para nós, gente, é importante que seja o seguinte: nós queremos sempre que o alumínio seja baixo, menor que 0,2. E queremos que o cálcio, magnésio, matéria orgânica, todos eles, sejam altos. Ok? Maior que 2, maior que 0,8. Ok? Essas informações que nós queremos. Se não tiver, vai estar média. E média eu preciso recomendar. Eu preciso inserir e preciso adicionar. E para os outros aqui, se estiver baixo, também preciso inserir. Agora, para o alumínio, que é o único que é o contrário, que eu preciso neutralizar. Então, acima aqui dentro, já há uma recomendação para neutralização. Ok? Pessoal, alguma pergunta? Tranquilo, tranquilo, professor. Opa! Gente, é o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Nós acabamos de fazer aqui uma revisão de todo o conteúdo da disciplina, para que vocês tenham suporte para realizar um simulado que será inserido para vocês no portal, ok?